E aí, Gilmar, bem-vindo. Tudo bem? Olá, mano. Tudo bom e você? Ué, é um prazer estar batendo um papo com você aqui hoje para a gente poder falar um pouco sobre cafés certificados e eu sei que você trabalha bastante tempo nessa questão, né? E eu gostaria de saber, assim, quem que é Gilmar Cabral? Primeiramente, agradecer o convite por estar participando da live, podendo estar falando um pouquinho contigo sobre esse prazer que é trabalhar com café, né? Eu sou Gilmar Cabral, sou de Boa Esperança, Minas Gerais, sul de Minas, né? Próximo aí a Três Pontas. Próximo a Três Pontas, Varginha, enfim, várias cidades aqui do sul de Minas próximos, né? É uma cinturão da cafeicultura no Brasil. E eu trabalho com café desde 2013. Hoje estou como presidente da Associação Brasileira de Classificadores e Degustadores de Café, instrutor do Senar na área de classificação e degustação de café, torra de café, cafés especiais. Presto consultoria também a algumas fazendas, algumas cooperativas. Enfim, há 17 anos já trabalhando nesse meio. Bem rodado, tá igual eu, né? A vantagem é que tem que ser igual café, cada vez melhor, né? Com certeza. Então assim, e como é que funciona essa questão dessa Associação Brasileira de Classificadores e Degustadores de Café? Fala um pouco para nós sobre isso. A abrangência disso, eu acho que é um tema importante, porque essa questão do pós-colheita, muitas vezes o produtor, ele acaba botando por terra, literalmente, o trabalho do ano inteiro, né? Então, aquilo que é para ser a gratificação e o coroamento, a cerejinha do bolo, que é o pós-colheita, né? Então, assim, eu gostaria que você passasse para a gente um pouquinho sobre essa questão da Associação Brasileira, que isso é importante para dar uma reforçada na classe, né? Meu filho até fez um curso com você, né, o Breno Tibieri, e depois a gente falar um pouquinho sobre essa questão da importância do pós-colheita nesse momento, juntamente com uma pandemia, né? Qual que é o seu olhar sobre isso, Gilmar? A Associação Brasileira de Classificadores e Degustadores de Café, ela foi criada o ano passado. O ano passado ela foi formalizada. É uma associação a qual a gente já havia conversado há 4 anos atrás. Fizemos uma reunião primeiramente em uma fazenda no Cerrado, Barinas, e nessa reunião tinha 20 profissionais da área. E nós conversávamos sobre a importância da gente montar uma associação, ou enfim, montar um certo tipo de clube, enfim, alguma organização que poderia vir a agregar a nossa profissão, porque a gente não tem nenhuma representatividade. Desde o ano passado para cá, agora a gente tem uma associação que serve de apoio a nós profissionais da área de qualidade de café. Isso antigamente não existia. A nossa profissão tem mais de 100 anos, a profissão de degustador de café. Então é meio louco você acreditar que não tinha nenhuma instituição que nos representasse. Então ela foi criada, hoje somos 65 sócios, 65 membros já registrados, né, como sócios fundadores, e cada dia vem crescendo. Infelizmente, com a pandemia, algumas coisas, como da nossa área também, teve que ser cancelado, adiado, né? Que a gente ia fazer workshops, palestras, enfim. Mas a associação, eu acho que a primeira benfeitoria dela foi o registro. Ela realmente saiu do papel e hoje a gente tem uma organização que representa a nossa profissão de degustadores, classificadores de café, que é uma profissão que faz o elo de tudo. É o final, né? O que você tem de resultado. E que certifica, né, e valida muitas vezes uma nota sensorial ou até mesmo dá credibilidade tanto para o comprador como para o vendedor, né, atestando a qualidade, né? E veja bem, eu sou um produtor rural, eu estou com vontade, eu estou precisando terceirizar ou algum serviço nesse sentido. A associação de vocês, ela pode prestar esse serviço também, indicando esses afiliados, né?
Sim. Boa pergunta. Ainda a associação ainda não emite laudo, mas é uma das necessidades que a gente entende e vai ter logo. Logo assim, comentando, os profissionais que estão na associação prestam esse serviço. Por exemplo, eu sou um prestador de serviço nessa área. Eu terciarizo o meu serviço para os produtores rurais, que queiram ter um mapeamento de qualidade, enfim, um histórico de qualidade. Aí é onde que entra a certificação também, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, a prestação de serviço nossa é muito importante nesse sentido, que é o elo final, né, para você ver o resultado ou não, como bem você falou, né? E a associação, como uma instituição, também logo irá oferecer esse tipo de serviço. A gente já está estudando uma maneira da associação também emitir laudo, em nome dela também. Os seus sócios levar também o carimbo da associação, que dará um peso maior, né? Em relação à pós-colheita, como você falou, é uma das grandes etapas para se produzir um café de qualidade. A gente tem inúmeras coisas que a gente pode apontar, que é uma altitude, é o solo. Eu acho que uma planta bem nutrida, o fator nutricional é super importante. Eu acho que uma planta sadia, ela irá obter maior potencial de qualidade de bebida, menor quantidade de defeitos. A gente tem aí fatores como o próprio terroir, né, a microbiota, o clima do local, variedade, que é muito importante. Enfim, a gente tem inúmeras coisas que a gente pode apontar. E dentre todas as coisas que a gente aponta, a mais importante é a colheita e o pós-colheita. Se você não fizer uma colheita de acordo com a sua necessidade para a qualidade, que o café é um fruto, então a gente quer fruto maduro, então quanto mais desse fruto maduro tiver, melhor será o café, isso é óbvio. E a pós-colheita, a forma de secagem desse café. Não existe receita do bolo. Um ponto que eu tenho visto muito aí nessa questão da qualidade pós-colheita é que muitas propriedades estão começando. Eu tive participando de alguns congressos, né? E que às vezes visualmente você verifica que o grão está maduro, mas a nível biológico ele não está maduro. Então eu vejo que o pessoal tem usado muito o BRICS, né? Qual que é a tua percepção sobre essa questão do BRICS? Qual o percentual de BRICS que a gente utiliza, que seria o ideal para iniciar, né? Aí depois eu vou fazer um paralelo com isso que você falou com a certificação, que na realidade é a minha especialidade, né? Então, é nesse sentido que eu queria... porque eu acho que é uma inovação, né? Porque não era uma prática usual fazer o BRICS, né? Se você não tem, você vai apontar isso, se você não tem uma rastreabilidade sobre esse trabalho, não adianta nada. Então, quando a pessoa me pergunta sobre fazer um café especial, a primeira pergunta que eu faço para ele é: você tem rastreabilidade sobre o seu produto? Histórico sobre o seu produto? Você sabe de onde vem o seu produto? Então, isso não é clichê, isso é a primeira pergunta, né? Se a pessoa não tiver esse tipo de rastreabilidade, mapeamento, que a gente chama, até quando a gente faz análise sensorial no primeiro momento, é mapeamento de onde está vindo esse café, né? Sobre o BRICS, ainda muito recente, muito novo, mas algumas pessoas têm apontado que um BRICS de 22 acima já seria um BRICS bom. Mas eu, particularmente, fazendo alguns testes sensoriais e tudo mais, eu acho que o BRICS te aponta a direção que você possa secar esse café ou não. Se você pode fermentá-lo mais ou não. Para ter ideia, o segundo colocado ano passado, o maior concurso de qualidade do Brasil e do mundo, o Cup of Excellence, o segundo colocado estava com 18 de BRICS. Então, é um dado importante para você manter também um histórico, uma rastreabilidade sobre aquilo, para entender o que a planta está te oferecendo e porque às vezes aquele mesmo talhão, aquele mesmo local às vezes pode oferecer um café diferente, com processos iguais, né? Então acho que é importante você ter essa base do BRICS, é importante você anotar. Mas as pessoas talvez tenham confundido um pouquinho, pensado que quanto maior o BRICS, talvez maior o potencial que seja. Eu tenho visto muito, né, que o ganho, inclusive na Colômbia, né,
que era tido como um dos melhores cafés do mundo, descascado, está tendo uma reversão da tendência do natural, né? Inclusive, Sim. vários naturais sendo milhões aí, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do natural, seria oscilado, né? Para que a gente possa ter uma noção que agora é importante isso, né? Para até mesmo dimensionar a sua colheita, até mesmo o alvo, né? O Brasil oferece em torno de 90% de cafés naturais. Então, se você no mundo todo fazer uma pesquisa, o Brasil é o único país que oferece mais cafés naturais que descascados. Os outros países, a grande oferta deles são cafés lavados, né? Que eles chamam os descascados de lavados. Então, eu tive a oportunidade esse ano, por exemplo, estar na Guatemala no começo do ano, vendo em loco o pós-colheita da América Central com eles lá em várias fazendas. Eles estão começando a fazer cafés naturais também, que antigamente era uma cultura, vamos dizer assim, de desprezo com o café natural, porque era no Brasil que tinha. Então a Colômbia, como grande concorrente nossa em qualidade com cafés suaves, tinha uma notoriedade maior os cafés suaves, lavados, por conta do marketing deles. E o Brasil tem ganhado ponto e destacado com os cafés naturais, que é uma oferta que a gente tem muito mais do que outros países, né? Porque aqui o clima, ele condiciona ter café naturais, não é um clima tão úmido. Se você for a Colômbia, a América Central, é um clima muito úmido. Então, por isso eles fazem cafés descascados. E o café descascado, para quem não sabe, é o café que você passa ele no lavador, separa um café mais leve por densidade, peso. Então, esse café mais pesado, geralmente, é o café cereja e verde. Esse cereja e verde é passado no descascador, e isso apenas a cereja descasca. Porque quando você espreme o grão, o aparelho faz como se estivesse espremendo o grão do café. Então, essa cerejinha expulsa a semente do café e o verde sai para outro lado. Então, você tem uma separação apenas dos grãos cerejas no processo descascado. O natural é o que o Brasil, a maioria, faz, que é um café com a casca e tudo, que você colhe esse café, pode ou não passar ao lavador. E passando esse café ou não ao lavador, ele vai com a casca e tudo para a secagem no terreiro, que pode ser suspenso, pode ser em estufa, pode ser no terreiro com cimento, lama asfáltica, terra, né? Tem alguns que secam a terra, enfim. Então, os cafés naturais no Brasil são uma grande proporção e fazem cafés fantásticos. Porém, o café natural, você consegue, vamos dizer assim, se você tem uma dificuldade, porque o tempo de secagem dele é maior. Então, a ação de fungos e bactérias também podem ser prejudiciais. Tá? Então, ele tem esse risco maior também na qualidade, mas enfim, pode dar mais complexidade à bebida. E hoje nós estamos vendo aí uma tendência. Eu visito muitas propriedades, né? Eu tenho visto muito a preparação de nanolote, de microlote. Fala um pouquinho para nós a sua percepção sobre isso. O nanolote é um lote muito pequeno, quilos, né? 30 quilos, uma saca. Microlote, assim, não tem um número específico, mas o microlote costuma ser de 5 a 20 sacas, um microlote. Então, antigamente não se fazia muitos cafés, antigamente não se fazia no Brasil muito microlote, a gente pensava em volume. Tanto que a discussão há 15, 20 anos atrás era o quanto a gente podia aumentar a nossa capacidade de ter uma lavoura que produza mais. Tá? A gente, graças a Deus, o Brasil melhorou muito isso em produtividade, vem melhorando, alcançando isso, e hoje está se falando muito em qualidade. E para você chegar em uma excelência de qualidade, é muito difícil você secar de uma maneira única 100 sacas de café, 150 sacas de café. Então, a cada vez mais as pessoas estão pensando na qualidade, fazendo uma quantidade de café menor, mais restrito, vindo de uma origem, tá, menor, de um talhão ou de uma grota, de um café parcialmente que ele veja origem, mapeamento, rastreabilidade. E agora está tendo muito nanolote, que são quilos de café. Então você tem uma quantidade ainda menor, exclusiva, secado à sombra, secado de uma forma anaeróbica, aeróbica, sem oxigênio, com oxigênio. Né? Então eu tenho recebido amostras até que vêm em bacias, poucas gramas de café.
Então, para quê? Para você ter um resultado e tentar repeti-lo numa quantidade maior. Ou porque ainda o Brasil hoje tem cafeterias. As cafeterias estão pedindo esse volume de café. 30 quilos, uma saca. Então você pode dar uma exclusividade maior. E ter vamos dizer assim, um zelo maior em relação àquelas pequenas quantidades. Então, monolote, microlote, lote, são variedades de quantidade de café. E no final das contas também pode ser parte de marketing para a propriedade rural, né? Então, assim, com certeza. O state farm, né, dela, o terroir da fazenda, ela poder produzir essas lotes, e às vezes até com alguns cafés que são exóticos, né? É muito importante essa questão. Então vamos fazer um paralelo, porque o tema da nossa live de hoje aqui é a questão do café certificado, passando por esse pós-colheita, né? Então, assim, eu trabalho há muitos anos com essa questão de certificação de fazenda, mais de 5 anos, e uma certificação, basicamente, nada mais é do que boas práticas agrícolas, respeitar, ter sustentabilidade, né, econômica, social, né, é um tripé e ambiental. Então, de tal forma que eu vejo essa qualidade. Então, se eu estou certificando minha propriedade, então eu tenho que treinar meus funcionários, eu tenho que fazer meu planejamento agrícola, né, tanto de fertilização. Eu acho que essa fertilização também tem muito a ver com a escolha da variedade que está lá na lavoura, né? Essa adubação, o tipo de adubação que você vai fazer também, registrar essas adubações, receber o acompanhamento agronômico. O diferencial na xícara, eu acho que começa por aí também, com o tipo de solo, o tipo de variedade, né? Então, isso tudo tem dentro da certificação e que a gente possa seguir um cronograma, né? Então, a gente espera que os funcionários bem treinados, os implementos bem regulados, né? Que caem na quantidade recomendada, que faça uma assessoria agronômica em cima disso aí, e que vai culminar lá na frente com um grão, um produto que respeita toda a legislação ambiental, social e trabalhista, né? Então, por parte disso, a gente tem a questão da rastreabilidade que você falou anteriormente, aí eu saber que naquele talhão, naquela altitude, naquela variedade, eu consiga trazer essa história, né? E que eu possa, dentro desse lote, tirar o máximo de sabor e de aroma, né? Então, por isso eu estou certo. Então, e na sua percepção, porque hoje a gente já vê esse mercado de cafés certificados, né, que dá essa garantia para o mercado e para o consumidor final, aquele consumidor que, veja bem, está preocupado com a nascente, está preocupado com a floresta, se não está pegando fogo, se não tem trabalho escravo, né? Hoje, em torno de 10% das propriedades no Brasil já estão com algum selo de certificação, outras vão querer, outras estão tentando, né? Então, eu gostaria de saber a tua percepção sobre essa questão da certificação socioambiental, né? Seja o TZ, o Rainforest, que estão o Fair Trade, o orgânico, depois eu comentar especificamente com o orgânico de você, certo? Mas qual que é, o Gilmar, a importância da certificação do seu ponto de vista? Eu acho que a certificação, eu brinco que as fazendas são certificadas sem ter o selo. Então muita gente vê às vezes dificuldade, mas eu vou ter um gasto, às vezes de ter uma certificação, tudo mais, mas a certificação comprova ao consumidor e ao seu cliente que você está tendo boas condutas. Isso é uma comprovação que você tem boas condutas. Então a certificação serve para esclarecer esse lado para o cliente, que é muito importante. Eu falo que às vezes você pode ter um café de muita qualidade, tá? Mas se você não tem respeito socioambiental, de nada valerá. Porque hoje, cada vez mais, a gente tem direct trade. O comprador indo atrás do produtor para ver as normas, como ele está seguindo isso ou não.
Então, um exemplo assim, simples para as pessoas entenderem. Você faz um bom café. Seu cliente adora o café, ele quer exportá-lo para a Alemanha, para a Itália, Estados Unidos. Esse cliente quer te conhecer. Aí ele vai à sua fazenda. Indo à sua fazenda, você chega lá e de repente está lá cortando árvore, acabando com as nascentes da tua propriedade, enfim, funcionário sem registro. O que você vai passar ao seu cliente? Ele vai querer voltar e tomar seu café? Esquece, não vai. E a certificação apura isso. Te ajuda a ver aqueles detalhes ou quais você às vezes não está enxergando, né? E eu digo, um restaurante, vocês aí que estão assistindo a gente, você vai no restaurante, você está almoçando, nossa, o almoço aqui está incrível. Você volta no outro dia, está incrível o almoço. A pessoa deixa a porta do restaurante, a porta lá da cozinha aberta. Você vê a moça pegando comida no chão, voltando na panela, sem touca, sem nada. Você não volta lá mais. Então, as condutas necessárias para se ter também um café especial. Não é só a você mesmo ser instrutor, né, de degustação, de classificação do café. No final da história, o cara recebe um certificado, né, que é a aprovação, que ele foi aprovado no curso. Né? Eu tive bastante experiência nisso, que muitas vezes a gente acompanha, né? Então, eu estava vendo a turma perguntando aí, o que eu ganho com a certificação? Olha, você ganha um acesso ao mercado, né? Você tem acesso a um prêmio, você tem acesso à gestão que 99% fala assim, exatamente. Eu estou preocupado isso da gestão que é o grande ponto que eu ia falar. Às vezes a pessoa tem uma leitura de dinheiro no bolso, mas a gestão te faz maquiar e você percebe isso exatamente com uma boa gestão. O que você está perdendo, o que você está ganhando e o que você tem que realizar. Só pode complementar aí. Uma coisa muito importante, Mer, eu acho que você tocou num outro assunto que é relevante, né? Então, muitas vezes o comprador final, seja ele aqui no Brasil, seja no exterior, né? Na realidade, o produtor está muito acostumado a porteira para frente, para dentro, né, da propriedade, domínio bem, né, na hora de vender, é complicado, né? E muitas das vezes é uma oportunidade única, né? Uma vez eu estava acompanhando um caso, um comprador do exterior chegou na fazenda muito bonito, um Golf Club, né? Assim, muito bem recepcionado, uma sede maravilhosa, né? Aí nós fomos, visitamos, preparou um cup, né? E depois fomos mostrar a fazenda, um lugar visual magnífico, beirada de urnas. Mas aí na hora que começou as lavouras bonitas e tudo mais, gostou do café, aí foi pós-colheita do cara lá, né? Todo sujo, cheio de bosta de pombo, desculpa o palavreado, né? O cara falou assim, nossa, tudo muito bonito, tudo muito bem, mas esse café não serve. Ou seja, igual você falou, é uma cozinha, né? Que a gente tem, a gente está preparando um alimento, né? Que é o primeiro alimento de quase todo brasileiro e de quase todo mundo. O café é a bebida mais consumida no mundo, só perde para a água, né? Sim. Então, muitas vezes aí a gente prepara tudo, está quase vendido o negócio, na hora que chega lá, não está limpo. Então, hoje o comprador final ele quer ter esse link, né, de visitar a propriedade, de ver se realmente está limpo, se aquilo que ele está se propondo com o certificado realmente está cumprido, porque a certificação eu preciso fazer a empresa, eu preciso registrar a empresa, mas papel aceita tudo. Então, pior do que o auditor pegar ou perder o certificado, é o comprador detectar uma anomalia nesse sentido. Então, é um pecado mortal, né? Então, você já deve ter acompanhado algumas visitações em fazenda, que você desse esse tchan também, né? Alguns exemplos, para a moçada poder, que está nos assistindo aí, às vezes, se tocar, né? Porque, às vezes, eu faço um puto investimento e, por conta de um detalhezinho, você perde a venda, né?
Sim, você tem clientes japoneses, você tem clientes europeus que pegam detalhes, né? E nossos melhores cafés saem do Brasil. Então você pega um público exigente desse, às vezes você deixa um material no meio da lavoura, como já vi casos. Teve uma visita aqui na minha cidade com um grupo de japoneses, que eles se pegaram nesse detalhe. Tinha uma embalagem no meio da lavoura, na rua da lavoura de café. E eles comentaram um com o outro. Então, assim, detalhes, esse negócio então, brota, né, cara? Você tá andando assim, quando vê, tem uma embalagem aqui, você tendo uma certificação sobre aquilo vai te avisar sobre isso. Quais são aqueles detalhes que às vezes está passando, né? Não é muitas vezes, a maioria das vezes eu acredito que não é, vamos dizer assim, um lado de falta de higiene do produtor, não é isso. É porque são detalhes. Às vezes alguma coisa ou outra que ele passa despercebido ali no dia a dia, né? Então a certificação serve para ele ter boas condutas. Então eu acho que isso aí é muito importante, ajuda ele demais da conta. Acredito que as fazendas não têm esse dado, que eles não mostram, assim, os concursos de qualidade não falam disso, mas se fizesse uma pesquisa, chegar nos grandes centros, fazem os maiores concursos de cafés do Brasil, eu acredito que 90% das primeiras amostras primeiro colocadas é de fazendas que têm certificado. Acredito daí para mais. Concordo, né? Então eu tenho visto muito que a certificação também acaba dando esse acesso, né? E eu acho que demora um certo tempo também, no decorrer da minha vida profissional. Às vezes a primeira pessoa ela quer buscar a certificação, mas porque o vizinho lá dele já era certificado, se ele fez é bom, né? Aí depois ele está de olho no prêmio. Opa, peraí, esse plus a mais aí, né? É um atrativo, né? Mas à medida que ele vai fazendo aquilo lá de forma cotidiana, ele vai mudando a cabeça, a cultura, e começa a pensar de uma maneira diferente, né? Então eu tenho visto muito dessa forma, né? Então eu queria também te posicionar e te convidar. Nós estamos lançando uma plataforma de ensino online, né? Eu quero botar à disposição aí para você, tá certo? A Gênios Academy, né? Nós estamos inovando, principalmente nessa não está tendo esse convívio social, né? Para que a gente possa levar esse conhecimento, né? De forma de estudo à distância, né? Para todo o pessoal que tenha vontade de aprofundar um pouco mais nessas questões de pós-colheita, degustação, tudo aquilo. Lógico que eu não tenho condição de fazer um curso de degustação online, né? Porque eu tenho que exercitar a questão prática, mas muitas questões de visual no meu terreno, no meu lavador, a regulagem, isso tudo a gente consegue passar. Eu gostaria de te convidar para a gente poder fazer algo em parceria no que tange essa questão do pós-colheita, que é muito importante, né? Então, assim, eu queria que você fizesse uma consideração aí, vendesse o jabá, né? Para que a gente pudesse partir das perguntas aí dos internautas. Parabenizar você pela, vamos dizer assim, esse foco, né, em estar divulgando isso online. Eu acho que é muito importante. Algumas pessoas ainda têm certo, sabe, uma restrição com cursos online e tudo, mas o que eu pergunto às pessoas, se elas assistem material na televisão e não aprendem, documentários. Então eu acredito que é dessa maneira. Lógico, nada substitui também o prático, mas o online eu acho que funciona muito bem nesse tempo de pandemia e tudo mais, né? Eu acho que soma demais, eu acho que tudo que é conhecimento deve ser passado e adquirido, trocado ideia. Eu acho que nessa live aqui mesmo o pessoal está assistindo a gente, sabe disso, aprende um pouquinho, vi alguns aí elogiando e tudo mais. Então é uma plataforma que, assim, falo para você com todo prazer que a gente que precisar de mim, de um apoio e tudo mais, a gente pode conversar sobre isso sem problema nenhum. E vindo de você aí, tenho certeza que vai ser uma boa causa e vai ter um bom material e tudo mais, né? Acho que não é perdido de maneira alguma o curso online. Eu fiz um técnico online, aprendi pra caramba. Então acredito que é importante nesse tempo de pandemia e pós-pandemia também, né? Acredito que é uma maneira
a mais de estar aprendendo, né? Igual você falou, há coisas que até precisa do prático, mas você passar um teórico sobre aquilo, falar um pouquinho de degustação, falar de análise física do café, demonstrar isso, enfim, alguma coisa desse tipo é muito importante, né? A própria certificação, pontos importantes da certificação, como você certifica, enfim, eu acredito que tudo venha somar. E parabenizo você pela ação, e que precisar a gente vai conversando e tudo mais, né? Toda certeza. Tem uma pergunta aí, Gilmar, estão fazendo aí para você. Você podia responder para a gente a opinião, qual a viabilidade do novo método de degustação proposto pela BSA. Está por dentro dessa história aí? Na verdade não é a BSA apenas divulgou, né? É a metodologia da SCA, Associação Americana de Cafés Especiais. Aí a BSA, como Associação Brasileira de Cafés Especiais, divulgou isso, que é uma forma indireta de prova de café. Que você, quando prova café, você pega uma colher, uma concha, né? E com essa concha você vai à xícara e degusta. Então, por exemplo, eu tenho uma colherzinha de prova aqui, ó. Você pega lá na colher, você pega lá na xícara, vai direto à boca. Agora você vai na xícara com a colher, passa para um copo e prova. Então, quer dizer, você está fazendo uma prova indireta, sem contato com aquele mesma xícara de café. Eu acho que é uma forma interessante, né? Eu acho que é válido nesse tempo de pandemia não ter esse contato direto, né? Eu acho que o melhor mesmo é você ter cada um suas xícaras exclusivas na mesa. Eu acho que seria o melhor ponto, porque é muito automático a prova de café para quem já tem algum tempo de prova igual eu. Então, eu tenho feito isso, mas eu confesso a vocês que é um pouco de dificuldade. Mas a gente tem que ir adaptando. Isso aí faz parte, né? E acredito que a gente, por estar passando momentos assim, exerce esse tipo de adaptação e a gente vai novamente adaptando, né? E foi uma honra estar com você aqui, Gilmar. Vamos nos aproximar cada vez mais. Eu espero que tem mais uma pergunta, vamos ver aqui. Vocês acham o corona... Realmente nós estamos passando por esse momento do coronavírus, né, e muita gente, eu tenho visto, que estão tendo problemas com a mão de obra, né? Porque a grande maioria está recebendo o auxílio emergencial, né? Então isso aí realmente é uma realidade. Às vezes a pessoa está a trabalhar, mas hoje já tem o protocolo do Ministério do Trabalho, o distanciamento de 2 metros, a higienização do ônibus, 50% de capacidade, sobretudo, e o uso da máscara, né? Álcool em gel. Então, assim, mas realmente, por onde a gente tem passado, nós estamos com bastante dificuldade com a contratação devido a essa questão do auxílio emergencial. Infelizmente, a propriedade classificada ela precisa estar com os funcionários contratados, registrados. Não sei se eu respondi a pergunta, né? Para minha consideração final, eu acho que a certificação é um processo que nem todos vão buscar, mas que quem obtém essa certificação, ela transforma e fica um pouquinho mais diferente daquilo que é convencional, né? Ou seja, eu tenho X milhões de produtores de café e 50 mil certificados. Esses 50 já estão com um diferencial. Esses 50 mil, ele tem mais de uma certificação, já reduz para 30. Tem uns que eu tenho cafés aí que são orgânicos europeu, japonês, americano, canadense, Woodser, Rainforest, Kosher. Aí você vai ver, esse café é o único no mundo. Aí ele consegue se destacar, ainda para dar a cerejinha no bolo, ainda põe uma variedade exótica, tipo pacamara, amarelo, um bourbon. Então, e trabalha esses microlotes, participa de concursos
tá certo? E daí a importância que eu vejo que todo produtor deve ter no seu pós-colheita, nem que seja um pequeno laboratório, prova, né, estimule que passam pelos cursos do Senar ou da Associação dos Degustadores, né, e classificadores de café, para que esse profissional seja, eu acho que é um profissional que está ficando indispensável na propriedade, né, porque eu via terreireiro, administrador, tratorista, etc., mas o profissional degustador, ele precisa ter dentro da propriedade se ele quiser fazer, né, Gilmar? Então, faça seu fechamento aí. Perfeito. Respondendo rapidinho, fizeram uma pergunta interessante aqui. Como conhecedor, o melhor café brasileiro vendido em supermercado Brasil? Assim, eu diria para vocês comprarem um bom café, a primeira coisa que vocês têm que fazer é comprar café em grãos, porque o café virá puro. Então já é um ótimo indício. Então compre um moinho de café, moa ele na hora. Moinho de café R$30, 40. Você comprar um moinho melhor, eu elétrico. No escritório aqui o moinho, daquele de bom. Isso. Então você ter um moinho, você consegue, no mínimo, ter um café limpo, apenas em grãos de café sem impurezas. Então, assim, esclarecendo rapidinho a pergunta aí do Nicodemo. Sobre essa fase e da nossa profissão, entrou um amigo nosso aí, Pedro. Falando sobre a nossa profissão de café, eu acho que ela é indispensável, acho que os produtores de café estão vendo cada vez mais que a nossa profissão, o degustador de café é um aliado ao produtor rural, não se pode ver como inimigo. Antigamente tinha essa visão que o provador de café dava defeito ao café do produtor, que ele sacaneava, não sei, enfim. Então existia uma cultura muito errada. Nós, ao contrário, nós estamos ali para avaliar o que foi desempenhado sobre o café. O degustador de café não dá defeito no café de ninguém, muito pelo contrário. Então ele pode servir de uma peça muito importante aos produtores. Então na região do Cerrado, por exemplo, cada vez assim mais, e já tinha há algum tempo, salas de provas nas fazendas, quase, assim, grande maioria de fazendas do Cerrado tem salas de prova. O pessoal tem hábito de ter isso. Aqui no sul de Minas está começando a ter isso. Está começando muito agora, né? Até mesmo para comparar, porque eu vou embarcar meu café, que eu fiz uma trava, estou mandando cooperativo, aí chega lá num bate. Se ele tem uma sala de prova, se ele tem confiança disso, ele pode argumentar, né? Aí muitas vezes não tem como argumentar lá na cooperativa ou quem comprou o café, pelo fato também que eu não tenho que o grader, o provador, o classificador lá que ateste isso. Sim, e para chegar nessas cooperativas, nessas exportadoras, você muitas vezes tem que limpar um produto maior, fazer um lote maior, volume maior. Então ali você peca, às vezes você liga um café, limpa um café junto que não poderia ser limpo junto. Então você tem acaba sendo recusado e levando prejuízo, porque quando você trava o café e o mercado cai. Então, por exemplo, tem muitos clientes meus que fechou o café a R$700, hoje está 600. Então, na hora dele entregar esse café de 700, lá que ele vai receber 700, o mercado pagando 600, qualquer rim vai ser devolvido. Exato. Né? Então, é importante saber o que vai ligar com o quê. Para chegar, a cooperativa faz um trabalho excepcional, as exportadoras. Então, você tendo, elas são, vamos dizer assim, base para comercializar seu café melhor. Então, degustador de café, você tendo essa exclusividade, tendo alguém que possa pontuar, classificar o seu café antes, monitorar para o melhoramento safra a safra, é inevitável, é ótimo, é excelente. Então, eu acho que todo mundo que puder correr atrás dessas informações, a gente tem cada vez mais pessoas abrindo consultoria sobre isso, né? Então, é importantíssimo você ter esse apoio e te ajuda demais da conta, né? Então é isso, moçada. Espero que todos tenham gostado. Gilmar, foi um prazer estar com você, tá certo? Na nossa empresa que está de portas abertas, vem tomar um Opa, tá certo? Amanhã eu gostaria de convidar todos vocês. Nós vamos estar no quarto capítulo sobre sucessão empresarial, né? Então toda quarta-feira a gente tem esse assunto que é sucessão. Bom, eu e meus filhos, nós estamos praticando. Estou doido para aposentar, passar a bola para frente, tá certo? E durante a semana ainda vou ter mais lives.
tá bom? Um abraço, Gilmar, muito obrigado a todos. Uma boa semana, uma boa noite, um bom descanso. Perfeito, Márcio. Grande abraço. Abraço a todos. Quem quiser seguir o meu perfil, fica à vontade. Tudo de bom, Márcio. Grande abraço. Eu vou deixar a live salva e você pede pro pessoal aí, quem quiser me seguir, nós estamos juntos aí. Abraço. Perfeito. Abraço.